A maioria dos lares no mundo hoje tem geladeiras, mas a necessidade de manter os alimentos em temperaturas mais baixas não é novidade. As pessoas coletavam gelo e neve já em 1000 a.C. e há evidências escritas de que os antigos chineses, judeus, gregos e romanos costumavam fazer isso. Mas o que as pessoas que viviam em desertos fizeram? Alguns deles, como os persas, construíram um mecanismo avançado para esse propósito específico. Por volta de 400 a.C., os engenheiros persas haviam dominado a técnica de armazenar gelo no meio do verão do deserto. O gelo era trazido durante os invernos de montanhas próximas em grandes quantidades e armazenado em seus próprios freezers chamados yaquechal, ou poço de gelo. Esses refrigeradores antigos eram usados principalmente para armazenar gelo para uso no verão, bem como para armazenamento de alimentos no clima quente e seco do deserto do Irã. O gelo também era usado para resfriar guloseimas para a realeza durante os dias quentes de verão e para fazer faloode, a tradicional sobremesa congelada persa. Acima do solo, a estrutura é composta por uma grande cúpula de tijolos de barro, muitas vezes chegando a 18 metros. Abaixo estão grandes espaços subterrâneos, de até 5.000 metros cúbicos, com um espaço de armazenamento profundo. O espaço, muitas vezes tinha acesso a um canate, um sistema conduzido por canais de água das montanhas, ou coletor de vento, e muitas vezes continha um sistema de coletores, que poderia facilmente trazer temperaturas dentro do espaço para níveis frígidos, nos dias de verão. Os yaquechal têm paredes grossas de tijolos de barro com até 2 metros de espessura na base, feitas de uma argamassa especial chamada sroage, composta de areia, argila, clara de ovo, cal, pelo de cabra e cinzas em proporções específicas, que atua como isolante. Esta mistura foi pensada para ser completamente impenetrável à água. Como resultado, é necessária uma investigação substancial para descobrir os vestígios da rica história budista. Os Budas de Bamiyan, que foram destruídos pelo Talibã em 2001, são uma das evidências mais importantes relacionadas à história budista no Afeganistão. Na província de Samangan, um dos locais pré-islâmicos mais notáveis do Afeganistão, existem incríveis relíquias budistas. Uma estupa subterrânea altamente singular conhecida localmente como Takht Rostam, Trono de Rustam. A estupa recebeu o nome de Rustam III, o monarca persa da dinastia Bavandi. Ao contrário de outras, essa estupa foi cortada na terra de uma maneira que lembra as catedrais monolíticas da Etiópia. Um mosteiro budista com 5 cavernas distintas está esculpido nas margens externas do canal. Ele também contém várias células monásticas usadas para meditação. Pequenas brechas nos telhados permitiram que pequenos feixes de luz entrassem nas cavernas, criando um belo ambiente de silêncio crepuscular. O mosteiro subterrâneo carece de ornamentação, mas é impressionante por sua pura maravilha técnica. Por que essa estupa de Takht Rostam foi esculpida de uma maneira tão incomum? Os historiadores deram 2 explicações prováveis. Uma é que foi feito como camuflagem para defender o mosteiro dos invasores. Outro argumento muito mais comum é que isso foi feito simplesmente para escapar das dramáticas variações de temperatura do Afeganistão. Há muitos lugares onde existem estruturas anômalas que parecem não existir. Enormes câmaras subterrâneas com propriedades estranhas e fenômenos anômalos. Em 1945, o piloto americano James Gaussman, voando sobre o território da China Central, viu uma pirâmide gigante de material branco brilhante. O piloto até tirou uma foto desse objeto único, porém, depois ele desapareceu em algum lugar. E não houve comentários oficiais sobre um objeto tão curioso. Em 1960, o aviador neozelandês Bruce Kate também chamou a atenção para as enormes pirâmides. Nós nos aproximamos deles do leste e vimos que havia 3 gigantes no grupo do norte. E o resto das pirâmides diminuíram sucessivamente em tamanho para o menor no sul. Eles se estendiam por 10 ou 12 quilômetros através da planície, elevando-se sobre terras cultivadas e aldeias. Eles estavam sob o nariz das pessoas e permaneceram completamente desconhecidas.
A altura da maior pirâmide chegou a 300 metros, era o dobro do tamanho de Kelps, considerada a maior do mundo. Somente em 1966, os arqueólogos foram autorizados a visitar as pirâmides. Mas eles não anunciaram nenhum resultado, pois nesse período houve uma mudança de poder, durante o qual pergaminhos antigos foram destruídos, o que poderia fornecer informações sobre quem construiu essas pirâmides. Em 1974, o famoso Exército de Terracota e o mausoléu do imperador Qin Shi Huang foram abertos em uma das pirâmides. Você pode ver o resto das pirâmides apenas em mapas de satélite. Os pesquisadores observam que há muitas delas, até mesmo na própria cidade. Notem-se que existem vales inteiros. A paisagem da Cornualha é coberta por centenas de antigas características de pedra feitas pelo homem, incluindo recintos, castelos de penhascos, muralhas e fortes. Em termos de monumentos de pedra, o interior da Cornualha tem carrinhos de mão, menires, antas, pontos de referência e, claro, círculos de pedra. Além disso, existem 13 pedras inscritas. Obviamente, toda essa construção de monumentos não aconteceu ao mesmo tempo. O homem vem deixando sua marca na superfície do planeta há milhares de anos e cada civilização tem seu próprio método de homenagear seus mortos e ou suas divindades, diz o site da Cornualha. O site diz que a Cornualha tem 74 da Idade do Bronze, 80 da Idade do Ferro, 55 do Neolítico e uma estrutura do Mesolítico. Além disso, existem 9 sítios romanos e 24 pós-romanos. O Mesolítico data de 8.000 a 4.500 a.C., então as pessoas ocupam esta península no sudoeste da Grã-Bretanha há muito tempo. Cerca de 150 gerações de pessoas trabalharam a terra lá. Embora únicos, os túneis de fogo da Cornualha são semelhantes aos terrenos subterrâneos na Escócia, Irlanda, Normandia e Bretanha, diz a BBC. Os fogos exigiram um investimento considerável de tempo e recursos e ninguém sabe por que o teriam feito. É interessante notar que todos os 14 fogos foram encontrados dentro dos limites de assentamentos pré-históricos. Como a sociedade era pré-alfabetizada, não há registros escritos que expliquem as estruturas enigmáticas. Existem apenas alguns que foram escavados nos tempos modernos e não parecem ser estruturas que realmente revelam seus segredos, disse Susan Grianey, historiadora-chefe do English Heritage, à BBC. O mistério de sua construção é ampliado em Aligues de Fogou, o túnel mais bem preservado da Cornualha. Mede 1,8 metros de altura. A passagem de 8,4 metros se estreita em seu final em um túnel de 4 metros de comprimento e 0,75 metros de altura. Outro túnel de 27 metros de comprimento se ramifica à esquerda da câmara principal e fica mais escuro à medida que avança, e quase como se estivesse entrando em outro mundo. Algo que tem sido chamado de o desgaste final pelos envolvidos na investigação e estudo. Existem algumas armadilhas, dificuldades, lá ao longo do caminho, o que pode dificultar o acesso. Em outras palavras, nada parecia projetado para fácil acesso de um recurso que é tão icônico quanto desconcertante, escreveu Amanda Ruggieri, da BBC. Alguns especularam que eram lugares para se esconder, embora os lintéis de muitos deles sejam visíveis na superfície, e Ruggieri diz que seriam lugares proibidos para ficar se alguém procurasse refúgio. Ainda assim, outros especularam que eram câmaras funerárias. Um antiquário que se juntou à Ligue em 1803 escreveu que havia urnas funerárias. Mas nenhum osso ou cinza foi descoberto nos 6 túneis que os arqueólogos modernos examinaram. Não foram encontrados restos de grãos, talvez porque o solo é ácido. Nenhum lingote de mineração foi descoberto. Essa eliminação de fins de armazenamento, mineração ou enterro levou alguns a especular que talvez fossem estruturas cerimoniais ou religiosas onde as pessoas adoravam deuses. Estas eram religiões perdidas, disse o arqueólogo James Gossip, que liderou Ruggieri em um passeio por Alige. Nós não sabemos o que as pessoas estavam adorando. Não há razão para que eles não possam ter um propósito cerimonial espiritual, bem como, digamos, armazenamento. Ele acrescentou que o propósito e o uso do fogos provavelmente mudaram ao longo das centenas de anos em que está em uso.